E vamos agora para a questão dos divisores e o nosso MDC. E aí vamos lá. A gente buscou aprender aqui uma maneira básica para encontrar os divisores de um número através da multiplicação. E a gente vai fazer aqui essa revisãozinha. Quem são os divisores de 24? Então são todos os números que são divididos por 24. São todos os números que eu vou fazer uma divisão e a divisão vai ser exata, ou seja, o resto é zero. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Como eu sei que todo divisor de um número começa com 1 e termina com o próprio número, eu já posso até estar preenchendo isso aqui, ó. Todo divisor começa com 1 e termina com o próprio número. Mas aí a gente vai buscar aqui resolver pelo método da multiplicação, ó. 1 vezes um número para dar 24. E eu continuo. Próximo número seria o 2. Aí eu olho, é par? É. Então esse número é divisível por 2. 2 vezes um número para dar 24, 12. Próximo número, 3, né, na sequência. Será que o 3 é possível? Eu olho aqui, ó. A soma dos algarismos deu 6. 6 é múltiplo de 3. Então quer dizer que 24 é divisível por 3. 3 vezes um número para dar 24, esse número é 8. Ah, vou olhar o 4 agora se é possível. 4. Ah, olhando os dois algarismos. 24. 24 é múltiplo de 4. Então esse número é divisível por 4. Então 4 vezes o número para dar 24. 4 vezes 6, 24. Próximo número seria o 5. Será que o 5 é possível? Ah, terminou o número? Terminou em 0 ou 5? Não, professor. Então ele não é divisível por 5. O 5 não entra. E o 6? Está voltando já? Então eu digo aí, ó. Quando você tem a tabelazinha, já o número já voltou para a parte que dá multiplicação, então você já encontrou a tabela com os divisores. Quem são os divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24, o próprio número. Então nós temos aí os divisores de 24. Agora vamos para os divisores de 30. Mesmo processo. Então começa com 1, termina com 30. 1 vezes 30 é igual a 30. É um número par? É, então ela é divisível por 2. 2 vezes o número para dar 30. 2 vezes 15. Próximo número, 3. A soma dos algarismos é um múltiplo de 3? É. 3 mais 0 é 3. É um múltiplo de 3. 3 vezes o número para dar 30. 3 vezes 10. 4. 30. Eu posso dizer que os dois últimos algarismos são múltiplos de 4? Não. 28 é, 32 é. Como ele fica no intervalo, então esse número não é divisível por 4. Ele é divisível por 5? Eu vou olhar. Terminou em 0 ou 5. Se terminou em 0 ou 5, ele é divisível por 5. 5 vezes quanto? 5 vezes 6, 30. Ah, próximo número seria o 6. Observa ele aqui, ó. Já está voltando, ó. Está voltando, fechei a tabelazinha, encontrei os meus divisores de 30. Quem são os divisores de 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Agora vamos para o divisor de 45. Ó. 1 vezes 45 são os primeiros divisores. Próximo número seria o 2. Será que é possível a gente encontrar aqui um número que multiplicado por 2 desse valor e sobre resto 0? Não, porque tem que ser um número inteiro. Ó. E ele é um número ímpar. E no critério de divisibilidade, número para ser dividido por 2 tem que ser par. Então, 45 é ímpar, não pode. Vamos para o 3 agora. Quando é que eu sei que o número é divisível por 3? Quando a soma desses algarismos for múltiplo de 3. A soma, 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3. Então, esse número aqui, ele vai servir 3 vezes o número para dar 45. 3 vezes 15. Agora eu vou para o próximo número, 4. Não é múltiplo de 4, então não é divisível por 4. Por 5, é, sim, porque terminou em 5. Ó. Terminando em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então seria 5 vezes o número para dar 45. 5 vezes 9, 45. Próximo seria o 6. Para ser dividido por 6 tem que ser par. Lá não é par, então não serve. 7. 7 também, ó. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 6, 42. Não vai servir. 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. Também não serve porque não é exato. E o 9 está voltando. Terminamos aqui
os divisores de 45. Quem são? 1, 3, 5, 9, 15 e 45. 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Esses são os divisores de 45. E aí a gente vai agora para o famoso MDC. Imagine que eu quero encontrar o MDC de 24 e 30. Mas, professor, o que é o MDC? MDC é o máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor comum. Ah, o MDC é o maior divisor comum? É o máximo, o maior divisor comum entre o 24 e o 30. Aí a gente observa aqui, ó. O 1 é comum, o 2 é comum, o 3 é comum, o 6 é comum e o maior comum que nós temos aqui, ó, seria o 6. Então, quem seria o MDC de 24 e 30? Isso aqui é igual a 6. Ah, imagine agora que eu quero encontrar o MDC de 30 e 45. Quem é esse valor? Vou para cá, ó. Quem é o maior divisor comum? O maior divisor comum. Eu sei que o 1 é comum entre 30 e 45. O 3 também é comum. O 5 também é comum. Está presente tanto nos divisores de 30 como de 45. O 15 é comum e somente. Ah, quem é o maior divisor comum? É o 15. Então, quer dizer que o maior divisor comum de 30 e 45 seria 15. Ou seja, o máximo divisor comum de 30 e 45 é 15. Ah, imagina agora que eu quero encontrar o MDC desses três valores. 24, 30 e 45. Aí eu vou aqui. Vamos lá, encontrar esses valores. Será que tem divisor comum entre os três? O 1 está dizendo para mim que é comum. O 3 está dizendo que está presente em ambos. O 4 não tem em todos, o 5 também não, o 6 não, o 8 muito pior, 9 também não, 10 não, 12 não, 15 não está presente em todos e os outros não estão presentes. Então, o maior divisor comum entre 24, 30 e 45, eu tenho como resposta o número 3. Então, esse é o maior divisor comum entre esses valores. Professor, mas e aí? Eu posso encontrar uma maneira mais prática para não utilizar essa questão de ter que colocar todos os divisores para depois encontrar o MDC? Claro que sim. E a gente vai fazer pelo método da decomposição. Então, quem quiser dar um print aí no quadro, estou me preparando aí, ó. Pode tirar seu print, que aí a gente vai agora resolver pelo método da decomposição em fatores primos. E voltamos aqui para a utilização da decomposição em fatores primos para que a gente possa encontrar o MDC. E o MDC a gente já viu também que é possível. Como é que a gente vai encontrar isso aqui, professor? A gente vai fazer a decomposição em fatores primos. Lembrando que o primeiro número primo é o 2, aí eu vou fazer essa divisão. Como só existe o 24 que é par, eu só vou dividir ele por 2. E os outros o 30 também eu vou dividir por 2. Para mim saber aqui e encontrar os divisores comuns, ele tem que dividir todos os números que estão nessa organização aqui por um número aqui primo. Então eu vou separando com asterisco. Mas como o 2 vai dividir o 24, que é 12, vai dividir o 30, que é 15, e o 45 não dá para dividir, repete, eu não vou colocar asterisco nele. Aí eu vou continuar essa continha. Por 2, o 12 dividido por 2 é 6, o 15 não dá, repete, 45 não dá, repete. Novamente por 2, ó, porque o 6 é par. Então 6 dividido por 2, 3, 15, vou repetir, 45 vou repetir. Ah, professor, como foi a questão do asterisco que você falou aí, que eu não entendi? Eu vou fazer aqui a divisão por um número primo. Se esse número primo dividir todos os números aqui da decomposição, eu coloco um asteriscozinho aqui, ó, para identificar que esse número ele vai servir para mim encontrar os divisores comuns desse número. Ah, então eu vou fazer a divisão. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. 45 dividido por 3 é 15. Por enquanto nós temos o 3 que é comum, ó, entre o 24, o 30 e o 45.
nós estamos aqui separando 3 que dividiu ambos esses valores, por enquanto. Agora, professor, vou dividir por 3? Vou. Mas só tem um 15 que é dividido, ó. Então, vou repetir os outros. 15 dividido por 3, 5. Tem asterisco? Tem não. Só foi dividido 15, só vai ter asterisco quando for dividido ambos os valores ao mesmo tempo. E aí, agora, para finalizar, a gente vai dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Encontramos, ó. Se fosse para encontrar o MMC, como era que eu ia fazer? A multiplicação disso tudo, ó. Seria 2 elevado ao cubo, ou seja, porque ele se repete 3 vezes, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Então, nós temos aí o MMC. Mas a nossa intenção foi encontrar o MDC. O MDC, nesse caso aqui, ó, só teve o 3 que é comum, que eu separei com asterisco. Então, o maior divisor comum desses 3 valores, 24, 30 e 45, ele equivale a 3. E assim eu faço. Se tivesse mais números aqui comuns, aí eu ia multiplicar, mas como aqui não tem, então eu deixo assim. Gostou? Então agora vamos para atividades práticas para que vocês possam fortalecer o conhecimento de vocês. Só uma informação que eu deixei de informar. Ó. Os múltiplos, eles são infinitos, ou seja, não tem fim. Já os divisores, eles são finitos. É um grupo que é restrito, é um grupo que eu posso encontrar, é um grupo que ele vai ter uma quantidade exata de divisores. E eu vou mostrar isso para vocês também, como é que a gente descobre quantos divisores tem um número. Essa aula é bem completa, então quero que você tente fazer um esforço e ir até o final para você relembrar todos esses conceitos. Enquanto isso, vamos dar um adeuzinho aqui ao quadro e vamos rever novos conceitos. E para ampliar nossos horizontes, trouxe aqui uma questão de concurso. Eu vou estar fazendo a leitura e você vai acompanhar aqui na tela. Nossa equipe de produção vai disponibilizar para vocês estarem acompanhando. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feito na máquina A cada 3 dias. Na máquina B, a cada 4 dias. Na máquina C, a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Aí nós temos as alternativas A, B, C, D e E. E aí vamos para a resolução da questão. Na resoluçãozinha da questão, a gente trouxe aqui as informações para vocês. Ó. A máquina A é feita a manutenção de 3 em 3 dias. 3, 6, 9, 12... A máquina B é feita a manutenção de 4 em 4 dias. 4, 8, 12, 16, assim vai. A máquina C é feita a manutenção de 6 em 6 dias. 6, 12, 18 e assim vai. E ele disse que a manutenção nas 3 máquinas foi feita no dia 2 de dezembro. E quer saber após quantos dias elas vão fazer a manutenção juntas novamente. Então aqui é um caso bem comum de quê? Mínimo múltiplo comum. Então, para encontrar o mínimo múltiplo comum, eu vou fazer aqui, ó, na decomposição em fatores primos, ou seja, o MMC. Então, para fazer o mínimo múltiplo comum entre esses valores, a gente organiza e faz a decomposição em fatores primos. E aí, o primeiro número primo é o 2. Quando não é número par, eu repito. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Ainda tem um número par, que é o 2. Vou dividir por 2 e os demais vou repetir. Ó. 2 dividido por 2, 1. E agora só temos o 3 na divisão. Ó. 3 dividido por 3 é 1. 1 eu repito. 3 dividido por 3 é 1 e terminamos. Quem é o MMC desses 3 valores? De 3, 4 e 6. É a multiplicação desses elementos. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, que é a mesma coisa de 2 elevado ao cubo vezes 3, equivale a 12. Então, de 12 em 12 dias, essas 3 máquinas vão fazer a manutenção ao mesmo tempo. E aí, como ele quer saber após quantos dias elas irão fazer essa manutenção, então a resposta correta, após 12 dias, a alternativa é. E vamos para mais uma questãozinha para que você possa fortalecer o seu conhecimento. E vamos para a nossa segunda questão. Uma empresa de logística é composta de 3 áreas: administrativa, operacional e de vendas. A área administrativa é composta de 30 funcionários, a operacional de 48 e a de vendas por 36 pessoas.
Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as 3 áreas, de modo que todos os funcionários participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número de funcionários. Quantos funcionários tem cada equipe? Aí temos as alternativas de A a E. E vamos para a resolução. Então nós temos aqui, extraindo as informações, diz que a empresa tem 3 áreas. A administrativa, que tem 30 funcionários, a operacional, que tem 48 funcionários, a de venda, que tem 36 funcionários. E vamos fazer uma festa, uma integração entre as 3 áreas. E aí eles querem formar equipes de modo que as 3 áreas se integrem com o mesmo número de funcionários. E pergunta, quantas pessoas terá em cada equipe? E aí é uma questão simples de quê? Máximo divisor comum, ou seja, o MDC. O MDC de 30, de 48 e 36. Para fazer o MDC, eu vou aqui na decomposição de novo. 30, 36, 48. Posso colocar aqui em qualquer ordem? Pode, não importa. A ordem aqui não vai tirar o seu brilho na resposta. Então aqui eu vou fazer a decomposição por 2. Observa, par, par e par. Para mim descobrir se esses números são divisores comuns, então eles têm que ser divididos ao mesmo tempo pelo mesmo número primo. Eu já sei que o 2 ele é um número que vai servir. Então eu vou colocar o asteriscozinho para dizer que esse número ele vai ser utilizado no final. Então eu vou lá, 30 dividido por 2, 15. 36 dividido por 2, 18. 48 dividido por 2, 24. E vou fazer a decomposição novamente. Por 2, o 15 não é par, vou repetir. 18 por 2 é 9. 24 dividido por 2 é 12. Tem asterisco? Não, porque ele não dividiu o 15. Ele só vai ter o asterisco se dividir os 3 valores ao mesmo tempo. Então eu vou novamente dividir por 2 porque tem um número par. Então eu vou repetir o 15, vou repetir o 9 e 12 dividido por 2 é 6. Novamente dividido por 2 porque tem um número par. Então eu vou lá, 15, 9, 6 dividido por 2, 3. Ainda tem número par? Não, vou dividir por 3 agora. Eu observo, 15, a soma dos algarismos dá 6. Esse critério diz que o número é dividido por 3 porque a soma dos algarismos é o múltiplo de 3. Então esse 15 é dividido por 3. 9 também é dividido por 3 e o 3 é dividido por 3. Então ambos os valores são divididos por 3. Então vou colocar um asterisco que esse número também ele é divisor comum entre ambos. Então vou aqui, 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Vou continuar a minha continha. Novamente dividindo por 3, O 5 vou repetir. 3 dividido por 3 é 1. O 1 vou repetir. E o próximo número da divisão é o 5. E aí, 5 dividido por 5 é 1. O restante tudo é 1. Terminamos. Como aqui a gente vai encontrar o MDC? O MDC eu só vou pegar os números que eu coloquei, o asterisco, e fazer a multiplicação. Quem são os números? O 2 e o 3. Então seria 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é igual a 6. Ou seja, o maior divisor comum entre 30, 36 e 48 equivale a 6. Ou seja, o número de participantes de cada equipe composta das 3 áreas vai ser o total de 6 pessoas. E essa é a nossa alternativa correta. Então, se gostou dessa aula, dá seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Toda terça e quinta a gente vai trazer novidades para que vocês possam estar ampliando esses horizontes. E até a próxima aula, se Deus quiser.